Evangelho, terça-feira depois da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu-lhes: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, e ia dando aos discípulos para que os distribuísse. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos o Evangelho de São Marcos e de acompanharmos a multiplicação dos pães feita por nosso Senhor no Evangelho de São Marcos. Diz o Santo Evangelho que o Senhor sentiu compaixão daquela numerosa multidão que caminhava como ovelha sem pastor. O pastor de Israel, aquele que veio para apacentar o povo de Deus, sentiu profunda compaixão daqueles que estavam perdidos e com grande amor se lança e se debruça em atenção e zelo por cada um deles. Jesus toma sobre si as dores e as necessidades do povo que caminhava perdido como ovelha sem pastor. O texto do Evangelho de hoje nos mostra essa dupla realidade. Jesus não é apenas o pregador em favor deles, não é apenas aquele que vem para realizar um anúncio de salvação, mas é aquele que se dispõe por eles e toma sobre si a necessidade do inteiro povo. O olhar do Senhor não se limita ao bem espiritual, mas o que já seria algo fabuloso, mas se alarga sobre a inteira necessidade do homem pelo socorro de Deus, pela presença de Deus em sua vida. Nós vemos o Senhor que olha com amor para aqueles que estão a vagar como ovelhas que não encontram. O Senhor que os apacente, como ovelhas que não encontram descanso na presença de Deus. O texto da multiplicação dos pães nos mostra também a relação entre Jesus e seus discípulos como uma relação de transmissão de amor. A preocupação do Senhor é levada para seus discípulos em 2 níveis. O primeiro, o fato de que a necessidade da multidão, relevada pelo coração do pastor, se torna necessidade
explícita para o coração de seus discípulos e também torna-se um zelo obrigatório para o coração deles. Jesus não apenas dá consciência a eles, mas os chama a admitirem uma providência, um agir providencial em resposta àquilo. E o segundo ponto é que o Senhor participa os discípulos a ação daquele cuidado. A partir daquele momento, não se trata apenas de uma preocupação dos discípulos a mais. O Senhor instrui a eles como agir em uma situação como essa. Como assim, Padre Fábio? Quando sinto compaixão, preciso unir o meu coração em atenta escuta ao que me diz o meu Senhor e depois dispor a recolher o que Ele me pede para entregar em suas mãos. O coração que sente compaixão ou que compreende agora a compaixão que vem de Deus em relação aos homens deve apressar-se em ouvi-lo, dispor-se por ele e depois agir com a bênção que ele der. Ouço, disponho os meus recursos, o que tenho, por ele, e depois vou agir em seu nome, fazendo o que ele me disser, em ato de obediência. Desse modo, o discípulo irá oferecer a cada uma daquelas almas que buscam, sedentas a Deus, os sinais necessários e o que é necessário para que os seus corpos e o seu coração fiquem saciados de Deus. O Senhor vem não só para ser a resposta à saciedade espiritual, mas vem ser resposta também às necessidades materiais, o que significa dizer que a prontidão do ouvir e a imediata associação do coração do discípulo com a do Senhor permite ao discípulo agir em favor do bem espiritual de seus irmãos, pois eles estavam ali para receber a consolação de Deus, mas também em favor das necessidades materiais de seus irmãos, que tinham fome e precisavam ser assistidos. Tanto para a caridade enquanto assistência material, de necessidades materiais, melhor dizendo, quanto para a caridade enquanto assistência do olhar misericordioso, para ambas as situações, é extremamente relevante que o coração se deixe instruir, tocar por Cristo, que se abra para ouvi-lo, que recolha aquilo que tem e entregue em suas mãos, para que Ele, abençoando a oferta de amor que já nos entregou, ainda que sejam ofertas nesse momento em pobreza limitadas, pela bênção do Senhor, elas hão de multiplicar-se em favor dos homens. Por isso, confiemos em nosso Senhor e coloquemos em suas mãos a nossa vida, pedindo sempre: Senhor, seja feita a vossa vontade. Disponha de nós em favor de nossos irmãos e irmãs, pois nós somos teus e tudo o que é nosso está em vossas mãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão de São José e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.